Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar nossa aula. A nossa aula de hoje a gente vai repetir um pouquinho da nossa aula passada, alguns slides, né? E logo depois a gente vai seguir, né, até o final desse assunto. A gente está acabando com a parte ligada à negociação. E aí, bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia, Marco. A gente vai falar um pouquinho dessa parte de ainda, né, da que a gente chama de neurociação, que o pessoal brinca, né? Eu até trouxe a foto do livro para você ver, esse livro aqui, tá vendo? Do Rodrigues Lima, tá? Essa a carinha do livro. Ele fala alguns aspectos sobre táticas, né? Neurotáticas, que seriam táticas de neurociência e neuromarketing aplicadas à negociação. Então tem um pouco de neurolinguística, como a gente falou, e você vai reparar que várias estratégias que você já viu até, que já são usadas há bastante tempo, são baseadas em alguns princípios de alguns estudos que foram feitos, alguns estudos sobre a linguagem não falada, né, e sobre determinadas atitudes, né, involuntárias das pessoas que reagem à questão de algumas palavras, de algumas atitudes, elas reagem positivamente e por isso esse objeto desse estudo acabou virando, né, regras, vamos dizer, algumas regras para você criar determinadas coisas em determinadas estratégias, determinadas táticas em negociação e, é claro, também em marketing. Então a gente vai falar um pouco dessas táticas. Já começamos a falar de algumas, vamos até o final hoje e logo depois disso, quando a gente terminar, né, a gente fala mais um pouquinho sobre a questão do negociador em si, do que o negociador deve fazer para crescer, porque a gente sabe que a gente não nasce pronto, né? Apesar de ter pessoas que têm dom de negociação mais que outras, dom natural, a negociação é algo que você pode aprender e aí a partir desse aprendizado você pode se tornar cada vez um melhor negociador, tá certo? Então vamos lá. A gente já falou disso, forças gêmeas, uso da força gêmeas, dor e prazer. Inclusive, para você ter uma ideia como é que essa estratégia é importante, se você pegar em alguns livros, inclusive esse livro que a gente apresentou aí, né, do Rodrigues Lima, a gente verifica que ela aparece duas vezes, a questão da dor. Né? A dor, ou seja, a questão da escassez, ela é muito mais importante do que o prazer de ganhar. Às vezes você deixa de ganhar, mas se você for confrontado com a possibilidade da perda, normalmente você vai tomar alguma atitude, né? Por isso você vai ver que a maioria das estratégias que você vê as pessoas tomando, os outros negociadores tomando, né, e você também pode tomar essas estratégias, tem a ver com a questão de você incutir aquele negócio. Você perder essa oportunidade, ou se você não fizer isso, acabou. Você não sabe quando você vai ter essa oportunidade de novo. Então, essa parte, para você ter uma ideia como é que isso é antigo, no final da década de 80, né, no meu primeiro emprego, vamos dizer assim, meu primeiro, já era o terceiro, né, porque como eu comentei com vocês, eu fui trabalhar numa empresa de informática lá em Curitiba, a empresa faliu, e aí eu fui, durante um período muito curto, né, eu fui ser vendedor de livro e fiz um curso. E para você ter uma ideia, na época, nos anos 80, algumas dessas táticas que você vê aqui, algumas dessas sensações, dessas formas de você abordar as pessoas, elas já foram vistas naquele curso daquela época. E depois, mais tarde, surgiram pesquisas sérias de cientistas de universidades americanas, em sua maioria, que confirmaram e, além de tudo, colocaram uma luz sobre determinados aspectos, né? Então, voltando, a gente vai repetir, né, isso que a gente falou. Ao todo são 10 táticas, a gente viu algumas, né, a gente vai ver mais hoje. Tá? Então, por exemplo, o principal, né, isso serve para todas elas, é que 95% das decisões humanas elas são inconscientes. Isso aí é fruto da pesquisa do Dan Ariely, como a gente falou, em 2009, e outros antes dele já tinham pesquisado a respeito. A pesquisa dele veio confirmar isso, né? Ele publicou essa pesquisa em formato de livro, né, chamado Previsivelmente Irracional, que é o livro dele. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente toma decisões, e a maioria das nossas decisões são baseadas em alguns aspectos outros que não são
simplesmente uma decisão racional, ou seja, eu estou tomando essa decisão por causa disso, 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 que é melhor do que aquilo, 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 e por isso eu estou tomando. Às vezes você toma a decisão por simpatia, né? Não sei se você sabe, mas teve pesquisas, né, que comprovaram isso, que até eleições para presidentes, né, no Brasil, em outros países do mundo, teve pessoas que falaram: por que você votou nele? Eu votei nele porque daquele cara, porque ele era mais bonito, porque era mais simpático, ou porque era isso, ou porque era aquilo. O cara nem se preocupou com a plataforma daquele presidenciável, mas se preocupou mais com a questão, é, com a questão outra, né? Uma percepção, alguma coisa que identificou na hora no candidato. Isso é muito interessante porque eles usam isso, realmente, as pessoas, né? Até a questão política você vê que é usada. Agora, você imagina isso numa propaganda, numa abordagem, né, comercial, uma venda, como é que isso é explorado, né? Então, o Ariely chegou à conclusão, né, que as decisões, em sua maioria, são comandadas pela área emocional, pela área reptiliana do cérebro, sendo o foco, né, dessa parte evitar a dor, ou seja, evitar um problema, evitar uma escassez, evitar você suprir uma necessidade, você perder uma oportunidade, né? Então você também, o fato de você estar perdendo uma oportunidade, isso chama a tua atenção, né? Ou até algo que pode trazer um bem. Isso, claro, já foi provado que o que traz dor normalmente faz a gente agir mais rápido daquilo que faz o bem, né? Então, é que a gente chama do prazer, propriamente dito. Ou evitar algum mal para nós, né? É questão até de sobrevivência, né? O cérebro já vê, isso aí vai doer, eu vou me sentir mal, então para evitar isso, eu tomo uma decisão. Em negociações, uma das formas mais eficazes de persuasão é mencionar as possibilidades de ganho, prazer, recompensa, vantagem, né? Aciona um gatilho mental que faz a proposta parecer mais atraente, e da mesma forma se associar ao não fechamento do negócio, a perda, a dor, o sofrimento, a desvantagem, a perda da oportunidade ou se adiar uma decisão, ocorre um impulso na direção de aceitar. Então, aqui uma frase de Pedro de Camargo, que eu gosto muito, que eu trago para vocês, que é: o medo da perda é maior do que o prazer do ganho. A utilização dessa estratégia, né, está bem clara aqui, né, no início da negociação, no planejamento, busca identificar formas de deixar a outra parte mais preocupada e propensa a aceitar o que deseja. Para tanto, identifique seus pontos de dor atuais e potenciais, ressaltando possíveis perdas, né? Ao longo da negociação, você repete isso: olha, a oportunidade que eu estou te dando é só agora. A gente sair daqui, amanhã a gente tiver que negociar novamente, eu não tenho como garantir isso para você, é bem provável que não tenha mais isso. Digamos, às vezes a pessoa fala: olha, esse aqui é o último lote que eu vou vender esse preço, né? Até comentei com vocês que eu fiz uma viagem aos Estados Unidos em 97, e aí nessa viagem eu lembro que eu estava num hotel, e um hotel bacana, hotel, eu acho que nem existe mais, um hotel chamado Las Palmas, né? Um hotel muito interessante. E lá tinha um setor de turismo, eles sempre ofereciam um passeio, né? Uma ida da pessoa a determinado local, onde a pessoa ficava, perdia uma manhã, perdia parte da tarde, né? E aí a pessoa era bombardeada com uma série de uma estratégia de marketing muito pesada, muito forte. E a pessoa, o que acontecia? Ela era incentivada a ir lá, falava assim: se você for lá, você pode ganhar um ingresso para a Disney, você pode ganhar um passeio de limusine, né, por Orlando, né? Ou você pode ganhar um jantar num restaurante. Então, era oferecido uma das três coisas, você podia escolher, mas você tinha que ficar do início ao fim do processo. Então, e aí eu, na época, né, meio bobo, estava lá: opa, vou ganhar, né? O ingresso da Disney já não era muito barato naquela época, hoje em dia também não é muito barato, né? E aí eu falei: eu vou ganhar um ingresso, vou passar um dia mais na Disney. Só que para mim eu perdi aquele dia inteiro nesse entre aspas, passeio, né? Que me levaram num lugar, e nesse lugar, né, as pessoas falavam muito bem português lá, né? E assim que você chegava, perguntavam, né? Você veio da onde, né? Qual país que você é? E aí, se fosse um país de língua espanhola, ia para um grupo; se fosse um país de língua portuguesa, ia para outro, né?
se fosse francês ia para outro, era um lugar assim grande, bem espaçoso. E aí no final ficava todo mundo na mesma sala, uma sala bem grande, só que ficavam divididos e a pessoa que falava com você era uma pessoa que é procedente do seu país. Então a pessoa falava na mesma língua que você, ou então a pessoa que tinha uma habilidade muito grande, no meu caso em português, né? E nas outras línguas também pessoas que eram normalmente nativos dessas áreas, e aí negociavam com você oferecendo um produto que era um pacote de férias, e aí pá, ficava falando o tempo todo, e cada vez que alguém, que um pacote desse vendia, aí o pessoal batia palma, trocava um sino, aí vinha alguém lá com uma bandeja com copos de cristal e uma garrafa de champanhe, aquele champanhe caríssimo, né? Que na época já era caro, né? Só para você ter uma ideia, hoje em dia só tem uma coisa, né? Só tem só os vinhos espumantes de uma determinada região do mundo, né? Que podem ser chamados de champanhe. Na época não era assim, mas era champanhe daquela área, para você ter uma ideia como é que o negócio não era barato. E aí vinha a pessoa, servia o champanhe, quando o cara fechava o negócio, aí eles davam champanhe para o cara, para o negociador, batiam palma, aquele negócio todo. E você ouvindo o tempo todo, desde que você chegava até a hora que você ia embora, você ouvia esse tipo de relação, essa coisa. E aí você era meio compelido, né, a fazer, poxa, você vai perder essa oportunidade, poxa, quantas vezes você não gosta dos Estados Unidos, você não quer vir de novo para cá, todo ano, estou te dando a possibilidade de você vir todo ano, você ter 14 dias todo ano para você se hospedar aqui, não sei o quê. E aí e assim na época, e o cara te dava um preço, e ia baixando esse preço, fazendo, né, dando ofertas, falando, não, se fizer isso, você fecha agora, se você fizer aquilo, e aí ia te pressionando no final, até o cara fingia meio aborrecido, falava que estava meio chateado, porque já foi feito tantas concessões e você não aceitava, não sei o quê, que você ia se arrepender, porque era o último lote, porque se você não. Você vê que até hoje eu lembro, né? Se foi em 97, eu lembro disso até hoje. Era o último lote, que você ia perder essa oportunidade, que nunca mais ia ter uma oportunidade assim, não sei o quê, não sei o que lá, que era muito barato, que era não sei o quê. E aí o que aconteceu? Para você ter uma ideia, eu não aceitei, né? Obviamente, ganhei o ingresso da Disney que eu queria, perdi um dia inteiro. Eu entrei lá, saí do hotel 9 horas da manhã, podia ter ido a um parque, podia ter feito alguma coisa, deixei de fazer. Foi um dia que eu praticamente joguei fora, só tive a noite, né? Naquele dia, eu pensei que foi até as 3 horas, mas acho que foi mais. Né? Eles deram um lanchinho lá na hora para você, não foi nem almoço, deram um lanchinho. Aí no final, eles tinham um vale, né? Um vale brinde. E aí eu escolhi o ingresso da Disney, podia ter escolhido, né, o jantar, pela fome que eu estava, até me arrependi depois, e num lugar bacana, né, lá nos Estados Unidos, ou então passei de limusine, eu optei pelo um dia de ingresso da Disney, né, nos parques da Disney. E o interessante desse negócio é que eu perdi o dia inteiro, né, então gerava para você um desconforto, você ficava de uma forma, como é que eu posso dizer, você ficava com uma fome relativa, ficava ouvindo aquilo, as pessoas fechando, batendo palma, bebendo champanhe, você lá olhando, se sentindo meio excluído, né? E a pessoa, além disso, te bombardeando com você vai perder a oportunidade, você vai perder a oportunidade, você vai perder a oportunidade, olha só, olha só. E depois, quando o dólar disparou, né, que eu até comentei com você, na época viajei, né, para resolver uma questão, viajei para ver a questão de importação da minha empresa, que eu tinha na época, e aproveitei, né, claro, para fazer um passeio de 4 dias na Disney. E, na verdade, eram 5, mas acabou virando 4, porque um dia eu perdi, né, nesse lugar, vamos dizer assim. É aquilo que eu brinco com você, né? A única coisa que a gente não tem como repor na nossa vida é o tempo, né? Não sei se eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas é interessante desse negócio para você ver como é que o negócio é aplicável. Isso foi em 97, né? Até hoje, né? Aí passaram vários anos, né? Da última vez que eu fui não teve, mas da vez anterior que eu fiquei num hotel que inclusive eu acho que era o antigo Las Palmas, que agora tem outro nome, virou uma outra rede, né? Uma outra rede hoteleira que tem lá, que foi adquirido por essa rede. E aí, mesma coisa, tinha lá um lugar lá na frente, que, mesma coisa, o cara ofereceu, mas eu falei, não, eu já conheço, não quero não, entendeu? Eu preferi, até porque eu já tinha comprado os ingressos aqui do Brasil, né? E aí eu preferi não participar novamente, porque eu sabia o que era, sabia que ia me tomar o dia inteiro,
E aquela questão, né? O tempo é a única coisa que não volta, né? Que eu comentei com vocês. Então, você vai numa viagem dessa, tudo que você não quer é perder um dia, né? E foi realmente uma perda, né? Como eu falei para você, eu fiquei. Né, só que essa questão, o tipo de negociação foi isso. Ele usou muito essa questão da dor e o prazer, né? E principalmente a questão da dor, de que você estava perdendo uma oportunidade, aquela oportunidade era única, os ingressos iam acabar. E, na verdade, eu fui lá depois, quase 10 anos depois, né? Eu tive lá, acho que mais de 10 anos depois. E aí o que aconteceu, me foi oferecido, foi em 2012, eu acho que foi, se não me engano, não foi a última vez que eu fui, 2012 que eu estive num hotel, era inclusive esse hotel que eu tinha ficado, só que já tinha outro nome. E aí, o que aconteceu? Nessa época, me ofereceram a mesma coisa. Quer dizer, você vai lá que tem um evento aí que você pode ganhar um ingresso, pode ganhar um passeio de limousine, ou então um mini cruzeiro, né, por Miami, em volta de Miami. Ou então, não sei se era em Miami, se era no Lago, não lembro, mas o cara ofereceu. Tinha até mais uma coisa, mais um item, né? E eu não quis também, dessa vez eu não quis, mas aí me veio nitidamente aquela questão: vem cá, o cara não tinha um lote com 50 que ia acabar, como é que o cara está oferecendo até hoje isso, quase 10 anos depois, mais 10 anos depois, está oferecendo a mesma coisa? Então é interessante como é que são estratégias de venda, né? Às vezes a pessoa oferece dizendo que é a última vez, é a última chance. Não sei se já aconteceu com você também, às vezes você entra num lugar aí na internet, ou aí aparece aquele site, né, o cara falando. Eu gosto, às vezes, de entrar só para ver, né? E aí o cara falando que ia vender, ele teve um curso, ou vender alguma coisa, e que era a última chance, porque eram pessoas que desistiram e não sei o que, não sei o que lá. Mas se você não entrasse, você só tinha até tal data, ou até tal hora para fazer, para fechar, senão você perde a oportunidade. Eu perco a oportunidade. E aí, logo depois, assim, tipo, 2 dias depois, outra pessoa desistiu, abriu outra vaga, agora é a sua oportunidade. E aí vai continuando, a pessoa acaba perdendo a credibilidade, né? Porque ela fica insistindo com algo que ela disse que ia acabar, a chance que ia acabar, e não acaba nunca essa chance, porque na verdade o cara está usando esse tipo de estratégia, como eu falei para vocês. Mas a questão de usar essa estratégia é que você tem que ser coerente, né? Como eu falei para você. A pior coisa é você usar uma estratégia dessa e de dor e prazer, ou seja, é a tua última oportunidade, você tem que pensar, você tem que fazer, tem que acontecer, não sei o que, e depois você dá uma última oportunidade de novo, vai pegar muito mal, é muito estranho, né? Então não é legal que isso aconteça, por isso que você tem que ter cuidado até para usar isso também. Né? É muito usado, como eu falei, por isso que ela está em primeiro lugar. Ela é a mais usada delas todas, a estratégia da dor, né? Como eu falei para você, que tem maior efetividade que a do prazer. Só para você ter uma ideia, isso foi uma pesquisa séria, a pessoa usou, o Ariely, ele usou um grupo, né? Um grupo amostral representativo, e aí fez essa pesquisa e verificou isso, que o pessoal de vendas já conhece há muito tempo, né? Que são estratégias que você, até os dias de hoje, elas funcionam. Só foram, eu digo que a forma de abordagem é que mudou, mas a estratégia é a mesma de muitos e muitos anos atrás. A gente já falou disso também, o uso de razões emocionais, né? Então a decisão de compra e venda ela pode ser afetada pelo ambiente que a pessoa vive, pela família, pelas lembranças, por outros fatores sociais e emocionais, tal como a sensação de ser notado, de se sentir importante, fazer parte de um grupo de interesse, ter influência. E, para tanto, a pessoa costuma tomar decisões com base em valor de viés emocional. Comentei com vocês também um exemplo meu, né? Acho que não sei se eu comentei na turma de vocês também, mas eu tenho certeza que eu comentei na turma da noite, né? Eu comentei que nessa época que eu fui vendedor por muito pouco tempo, né? Eu fiz um curso de vendas naquele lugar, e isso foi, como eu falei para você, né? Década de 80, final da década de 80. E aí eu fui bem novinho, né? Bem magrinho, bem esbelto, né? E aí, nessa época, o que aconteceu? Eu fui, né, e eu era vendedor de livro, fui vendedor de livro por um período bem curto, né, porque a empresa que eu estava faliu, uma empresa de programação faliu, eu fui ser vendedor de livros. E aí eu fui, logo nos primeiros dias, depois do curso, você andava num grupo de um outro vendedor mais experiente, e aí para você aprender, né, a vender, ver com ele, ver o uso daquelas estratégias que você aprendeu você aprendeu nas aulas, né?
você vê a aplicação prática daquilo. Foi realmente o programa deles era muito interessante, porque tinha a questão teórica e a questão prática, né? E a questão teórica estava muito voltada para a prática. Aquilo me ensinou muitas outras coisas, né? Além da venda em si. E nessa época eu saí com esse vendedor, que já era um vendedor experimentado, e a gente foi numa Kombi, né? Você vai falar, eu brinco que é SUV dos anos 80, né? Aí eu fui numa Kombi velha, que esse cara tinha, porque ele já era vendedor há muitos anos, já tinha ganho bastante dinheiro com vendas, já tinha uma equipe de vendas, né, com ele, e ele ia com a Kombi dele e levava aquela equipe. E aí a gente parou numa favela próxima a Curitiba, né, que a gente chama aqui no DF de Invasão, e a gente foi numa favela, não vou falar o nome, que inclusive hoje em dia não é mais favela, já virou uma cidade, mas na época era uma favela até barra pesada, não era tranquilo não. E ele parou e a gente foi, eu fui com ele vender, né? E é engraçado que eu achava, né? Eu falei, pô, mas a gente vai para uma favela para vender livro, não era melhor ir para a área mais. É, na época era o Alto do Batel, que era a área top, né, de Curitiba, né? Era a área que tinha, vamos dizer, o pessoal de grande poder aquisitivo. E o cara falou: não, não, bom a gente ir na favela, não sei o quê, vamos lá para o pessoal mais pobre mesmo. E aí ele usava uma estratégia que eu particularmente não gostei, não achei muito ético, né? Não achei muito moral. Mas ele ia, ao oferecer os livros, ele virava para o cara, para a pessoa que estava lá na casa, né? Comentava para ele: olha, o senhor tem filhos? Ele começava a conversa dele falando isso: o senhor tem filhos? Eu tenho, sim. Quantos filhos o senhor tem? Dois. Que idade eles têm? Tá, tal idade, tal idade. E aí aí ele virava e falava para: mas o senhor não acha que o senhor não quer dar para o seu filho uma melhor condição do que o senhor teve? O senhor não quer dar, olha, o que dá condição é o estudo, é isso, aquilo, outro. O senhor não quer dar esse livro para ele, porque ele vai aprender. Essa tinha na época era muito comum, né? Você ter uma enciclopédia, tinha uma enciclopédia que eles vendiam que era muito mais barato que a Barça, né? Que a Barça era uma enciclopédia cara, muito cara na época, né? Eu até tive uma Barça, né? Mas para você ter uma ideia, a Barça era, eu acho que 10 ou 15 vezes o preço daquela enciclopédiazinha que ele oferecia. Era muito mais simples, né? Eu acho que eram poucos volumes e não tinha atualização. A Barça tinha um monte de coisa, né? Que todo mundo queria ter uma Barça, para você ter uma ideia. Não sei se você já viu isso. Você vê até em vídeos do YouTube, né? E aí o cara oferecia essa enciclopédia quando ele via esse tipo de coisa e oferecia sempre baseado: olha, seu filho tem que aprender mais do que você para ter uma condição melhor do que você. Você quer que o teu filho tenha a mesma condição que você, ou pior? Você não quer que ele tenha uma condição melhor que você? Então você via o jogo emocional que ele fazia. E ele usava muito a questão da família, tipo assim, do cara ser o responsável, né, por dar um melhor estudo, uma melhor qualidade de ensino, né, para que os filhos passem a ter uma condição melhor do que ele. E ele usava muito essa tática, eu achava até uma coisa desleal, né, você fazer isso, porque o cara estava jogando com o emocional. E o que acontecia? O cara vendia muito assim, não vendia pouco, vendia muito. Ele já era um vendedor muito. Só que acontecia, ele perdia muito também. E quando você lidar com o emocional, o que acontece normalmente? A pessoa, ela vai, na hora, ela faz, na emoção, mas depois ela fala, põe a mão na cabeça, vê que ela tem que gastar aquilo, e ela volta atrás e desiste, porque ela fala: poxa, foi uma decisão emocional, eu não tenho como justificar. De repente fala com a mulher, ou fala com o filho, ou fala com alguém, e a pessoa fala assim: não, pô, como é que você vai tomar uma decisão dessa? Não, você tem que juntar dinheiro para a faculdade, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar comprando livro, né? Como é que você sabe se esse livro vai ajudar, uma enciclopédia vai ajudar? Vai ajudar numa pesquisa, numa coisa, mas é melhor você ter dinheiro para pagar a escola do que comprar enciclopédia, né? Então, quer dizer, estou só comentando com vocês que essa estratégia ela tem uma falha, né? A estratégia de razão emocional ela tem uma falha. Qual é? Se você não justificar racionalmente aquela decisão, a pessoa, quando ela falar com outro ente da família, ou quando ela cair em si, ela volta atrás, ela desiste, né? Então, até tem aqui no uso prático, né? Tem até essa questão, né? Na fase de planejamento da negociação, verifique possíveis razões emocionais para que outra parte tome a decisão que lhe interessa na negociação. Durante a negociação, explore essas razões por meio de perguntas e as utilize favoravelmente sua argumentação, examinando razões lógicas. Ó. E mesmo você usando uma razão emocional, você tem que basear numa razão lógica para que a outra pessoa que escolha a opção que lhe interessa, pois ela
vai precisar desses argumentos racionais para poder justificar para si e, sobretudo, para os outros a sua decisão emocional. Então, ela toma uma decisão baseada naquilo. Não sei se você viu um filme também, eu acho que foi o filme que falava da Enron, né? Não sei se você viu esse filme, mas é muito interessante você assistir. É um que tem uma capa preta com aquele símbolo da Enron, né? Que foi uma empresa norte-americana que foi título de um escândalo, né? Que levou até a SOX, a lei Sarbanes-Oxley, ela foi feita por causa desse escândalo, né? Dessa empresa, né? Porque os balanços dessa empresa foram propositalmente fraudados. E aí tem um filme sobre isso, né? Eu queria que você até, se você pudesse pegar, né? Eu acho que até talvez esteja disponível na Netflix, estava, não sei se ainda está, mas assista, que é muito bom. Se não tiver, tem acho que no YouTube, se você procurar bem, ou em outro lugar na internet, você consegue achar esse filme, é muito interessante, né? Pelo menos se você não achar legendado, você acha em inglês com certeza, todo em inglês você acha. E aí o que acontece? Nesse filme, o cara conta o escândalo e conta que tinham corretoras que se aproveitavam das pessoas, dizendo assim, olha, você não quer dar uma vida melhor para os teus filhos, para tua esposa, para não sei o quê? Aí a pessoa falava assim, não, eu tenho que consultar minha mulher, tenho que consultar para ver se eu posso gastar isso. E aí as pessoas, não, você tem que gastar, vende a tua casa, faz uma hipoteca, pega dinheiro emprestado e aplica, olha só, as ações tiveram valorização de tanto, não sei quantos por cento. Então essa empresa mostrou, no caso, isso aí aconteceu de verdade. As pessoas estavam sendo incentivadas, vamos dizer, a vender as coisas que elas tinham para aplicar em ações, porque a valorização estava muito alta daquela empresa. E, claro, quanto mais gente comprava a ação, maior o preço da ação, o preço da ação subia. E aí houve o escândalo, e aí de um dia para o outro a ação daquela empresa sei lá, $100, sei lá, cento e tantos dólares, passou a valer zero. E aí, por causa de uma fraude, né, que foi descoberta, e a empresa acabou quebrando, as pessoas foram presas, aconteceu uma série de coisas, né, até é interessante. Mas o principal dessa história, né, é o que acontecia. As pessoas jogavam com as razões emocionais, falavam assim, olha, você não quer dar uma vida melhor para a tua família, para os teus filhos, para isso, para aquilo outro. E aí eles jogavam essa para as pessoas, e aí alguns caíam, né, claro, usando esses argumentos, mas só que muitas vezes, na hora de justificar, né, e no filme está bem narrado assim, a esposa brigava, né, a família brigava, como é que você fez uma decisão dessa? Vendeu nossa casa para comprar ação, não sei o quê. E aí, no final, várias dessas pessoas que se suicidaram, que viram a besteira que tinham feito, e o patrimônio delas, de um dia para o outro, virou nada, virou pó. Né? E tudo baseado em decisões emocionais que eram incentivadas pelos corretores. É muito interessante porque você vê a aplicação dessa neurotática aí que eu uso de razões emocionais, que eu particularmente não gosto, tá? Mas ela é utilizada no mercado com muita frequência, com frequência até demais. Tá? Esse aqui eu acho que foi o último que a gente viu na nossa última aula, né? Que é o princípio da relatividade entre as coisas. Então, a Arielle até trouxe essa imagem para vocês aqui. Alguns alunos até acertaram, né, que disseram que essa bolinha aqui ela é igual, tem o mesmo tamanho dessa bolinha aqui, só que ela, relativamente, por estar no meio de bolas menores, ela parece ser maior, e essa aqui, por estar no meio de bolas maiores, ela parece ser menor, mas elas são exatamente do mesmo tamanho. Se você traçar, pegar uma régua, você vai ver que elas são exatamente do mesmo tamanho. Então, é interessante isso, né? Esse desenho até tá no livro, né, do Ariely. Não é dele, claro, esse tipo aí é um jogo mental. Se você assiste, né, tinha um programa na televisão, inclusive, que trazia esses jogos mentais, né? É muito interessante, porque os seres humanos eles raramente escolhem coisas absolutas, né? Então, a gente sempre procura um referencial para tomar uma decisão, né? Então, sendo que a maior parte das pessoas precisa ver algo em seu contexto, comparando bens, comparando objetos, a fim de decidir o que quer. Né? O contraste é muito bem percebido pelo cérebro reptiliano, assim deve-se usar o poder do contraste a seu favor. A gente falou no exemplo também, na aula passada, né, no uso prático, leve sempre em conta a necessidade de comparação e apresente sua proposta fazendo contraste dessa frente a outras opções. E até tem uma outra neurotática que você vai ver mais adiante, que você cria uma opção fictícia, né, que tem um nome, né, que a gente
que a gente vai falar, que vamos dizer, você faz um artefato, né? Ou seja, você cria uma proposta parecida com a proposta que você quer para a pessoa decidir. No caso, basta você apresentar outras opções que são piores, que você vai levar a pessoa a escolher a melhor. Naturalmente, a pessoa vai pensar que a decisão dela foi a mais acertada. A ideia é o quê? Você não tomar a decisão pela pessoa, mas de alguma forma você está induzindo essa pessoa a tomar aquela decisão. Né? Em aditamento ao ponto anterior, ressalte o problema, a dor, né? Ou seja, você vai usar uma estratégia junto com a outra, na conversa, e os ganhos obtidos, o prazer que vai ser obtido depois de fechado o acordo ou resolvida a dificuldade com os cumprimentos pela escolha e ênfase sobre a superioridade dessa proposta em relação a outras possibilidades. Então, a gente parou nossa última aula nesse slide. Não foi isso, pessoal? Todo mundo lembra? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Das bolinhas lá. As bolinhas, né? Então, quer dizer, a ideia é você usar, você vai ver que algumas táticas elas acabam tendo o mesmo viés, né? Você vê que a gente agora está falando da dor e do prazer, como eu falei para você, é a mais importante e a mais utilizada. Mas você vê que nos anos 80, final dos anos 80, já era utilizada aquela do prazer, né? Foi, em vez de presente, você coloca o seu nome e o número da matrícula. É um presente disfarçado, né? Fala o presente no final, rapaz, é o suficiente para mim. Vai estar o teu nome lá, presente, tá legal, Ian? Tranquilo? Então, vamos lá. Princípio da relatividade aplicado ao preço. Então, é o mesmo princípio que você viu antes, só que está só em volta do preço. Não está a partir de um benefício, de uma comparação. A ideia é uma comparação por preço. Tá? Então, o que você faz? Traz um conceito semelhante à neurotática anterior, porém tem aplicação só sobre o preço. A maioria das pessoas costuma escolher seus produtos e serviços instintivamente pelo que tem o preço mediano, do meio ou segundo mais caro. Acho que eu cheguei a comentar isso daí com você também. O negociador precisa posicionar seus preços e lances no meio de outras ofertas, né, de outras alternativas, que seja mais simples e outra mais sofisticada. Eu acho que eu comentei isso com você. Né? Eu, por exemplo, nunca compro o último micro. Né? Saiu agora o i9, né? Nona geração i9. Você vai comprar nona geração i9. Aí você fala assim, poxa, qual o preço dele? Só o processador, se eu não me engano, está em torno de R$ 4.000. Só o processador. Aí tipo assim, é o top. Você vai comprar a última linha do negócio. Né? Eu sempre busco comprar, naturalmente, o segundo melhor. Nunca o pior, né? Mas nunca também o melhor de todos, porque o melhor de todos vai ser mais caro, ele normalmente está em teste. Né? Eu brinco com vocês que eu tinha essa mania de tentar comprar o que eu podia, né? O melhor que eu podia, eu tentava comprar. Então, na época até do 386 lançaram, né? Foi a época do que lançaram o AMD. Eu tinha empresa de informática, queria ter o melhor micro, aí quando lançaram o AMD, não sei se você sabe, mas a AMD ela foi criada a partir de 3 diretores, se eu não me engano, que saíram da Intel, né? E esses 3 fundaram a AMD. E aí virou uma concorrência direta, né? Um concorrente direto da Intel, o AMD. Né? Até hoje você vê que tem esse processador. Né? Você quer ter o processador Intel, AMD. Então tem vantagem de um e outras vantagens do outro. Aí você vai falar, por que eles não são iguais? Tem uma patente, né? Então eles não podem fazer exatamente iguais, tem que ter umas diferençazinhas. Mesmo eles terem vindo da Intel, saberem os planos, eles não podem copiar, porque o processador é diferente. Né? E aí, nessa época, eu tive um AMD, na época, um 586, né? Foi lá, logo quando lançaram o 486, a AMD lançou o 586, dizendo ser um processador melhor. Só que ele tinha, na época, viu? Isso foi mudado, hoje em dia já foi consertado esse problema, mas na época ele tinha um problema de aquecimento, ele aquecia muito. Né? O pessoal de informática até brincava, falava assim, você pode fritar um ovo em cima do AMD. Então você tinha que ter um baita, né, um super dissipador e um super ventilador para o bicho funcionar numa boa, no nosso clima. Né? O clima americano, né, que é mais frio na maioria das regiões, excetuando a Flórida, não tinha tanto problema assim. Né? Na Europa, que é mais frio que aqui, não tinha tanto problema assim aqui. Mas da linha do Equador para baixo, né, um pouco para baixo, você tinha a questão do calor, que era muito presente,
E aí o que acontecia? Ele era bem mais barato na época, né? O 586 era mais barato que o 486, e você tinha a promessa de ser melhor do que o 486, e realmente, em alguns aspectos, ele era mesmo, né? Em velocidade, outras coisas mais. Só que ele tinha um problema do aquecimento, principalmente na área tropical do mundo, né? Então ele aquecia muito. Então o que aconteceu? O primeiro que eu comprei, ele tinha durabilidade de 1 ano, ele queimou, literalmente explodiu, o processador explodiu, abriu assim, né? Foi 1 ano e acho que 1 ano e 3, 4 dias. Aí foi abrir o processador, pá! E tinha o melhor dissipador, tinha tudo. Ou seja, acabou a garantia, ele queimou. E só para você ter uma ideia, eu estou comentando isso aí já mudou, tá? Não é mais assim. Você vê que tinha algumas marcas de carro, né, que deram problema, etc. Isso aí já não é mais assim. Mas só para você entender que comprar o último da linha, as pessoas têm medo, né? Até por ser, às vezes, ser uma coisa nova. Você não sabe se aquela coisa vai dar certo ou não. E o principal, né? Você compra o que sai abaixo, né? Igual o celular, por exemplo, né? Você vai comprar o último tipo que saiu? Não, normalmente você compra um modelo antes ou compra um modelo intermediário, né? Porque ele vai ter quase tudo que o modelo principal tem, mas ao mesmo tempo não vai ser tão caro, vai ser um pouco mais barato. Então as pessoas, né, aqui nessa teoria, as pessoas instintivamente procuram sempre o preço intermediário, é natural. Ela nunca vai procurar o preço mais caro nem o mais barato, né? Se, por exemplo, coisas semelhantes, a ideia dela é sempre procurar o intermediário. Por quê? Porque ele não vai ser é, tão ruim, né? E ao mesmo tempo ele vai ser mais barato, ele está justificando a compra, né? Então, o que a pessoa lançava, né? Ela queria chegar na opção B, então ela tinha um preço inferior, né? E ela, de repente, quando eram 3 opções, 3 produtos que ela oferecia, esse inferior não tinha um bolão de coisa em relação ao que ela queria vender, ao objetivo da venda dela. E esse aqui tinha tudo, tá? Por exemplo, né? Tinham todas as características, tá? Então esse aqui tinha quase todas as características, tá? Mas ele era mais barato do que o último tipo, né? A opção mais cara. E aí, ao fazer isso, ao mostrar as 3 opções, há uma tendência da pessoa escolher a do meio, né? Bastante exercício. Não é Covid, viu, pessoal? É alergia, né? Que de manhã, né? A janela aberta, né? Então, entra um cheirinho de pólen, alguma coisa assim, já era o espirro. Aí, voltando aqui, né? Existe uma tendência da pessoa escolher a opção que não é a mais cara, tá? E também não é a mais barata. Então, os sabedores desse tipo, né? Eles procuram trazer 3 opções para a pessoa escolher, ou trazer 3 ofertas, aquela história que eu comentei com você, né? A gente já comentou sobre isso. A pessoa tem uma Mapan, a Mapan, a ideia da Mapan é que ela fique no meio, tá? Então, se você, por exemplo, está comprando, é o melhor dos mundos, você vai perguntar para a pessoa quanto é que ela quer, tá? A pessoa vai dizer que ela quer X. Aí você quer comprar por Y, que é esse Y que está aqui. E aí o que acontece? Você oferece Z para poder chegar nesse Y. Até teve gente que errou isso na prova, eu comentei, qual a primeira oferta que você vai dar? Aí o cara, é a Mapan. Ou a pessoa, né, a menina ou o cara falou, é a Mapan. Não, se for a Mapan, o que vai acontecer? Você vai acabar fechando no meio entre a Mapan a oferta do cara, né? Então a ideia é que você nunca faça isso. Você sempre dê uma oferta mais ou menos, né, que seja a meio caminho da Mapan entre a oferta da pessoa, a oferta do negociador A, vamos lá, e você o negociador B, tá? A ideia é que aonde você quer chegar, né, a mesma coisa para cá, onde você quer chegar seja meio caminho, tá? Da onde o outro negociador propôs para você, né? Então, se o cara, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático, né? Por exemplo, o cara falou para você que ele quer vender, ele quer comprar sei lá, a R$ 100 e o teu Mapan é 125, tá? A tua oferta inicial vai ser 150, por exemplo, tá?
para você ter essa margem até chegar aonde você quer, tá certo? Então é interessante, e é o uso desse princípio que está aqui, que é relatividade aplicada ao preço. Então você ter sempre um preço, né, que seja acima, né, ou abaixo exatamente do que você quer, nunca começar a tua proposição com o preço exato que você quer, porque você vai conseguir com certeza abaixo disso. Uma das coisas até que você saca que o cara tem uma verve de negociação é justamente assim, o cara vai oferecer exatamente quanto que ele quer, e é óbvio, se você começa a rodar de negociação oferecendo exatamente quanto você quer, você não vai obter o que você quer, vai ser abaixo disso se você estiver vendendo e vai ser acima disso se você estiver comprando, com certeza, porque a ideia é você ter um preço, jogar um preço ou acima do que você quer ou abaixo, dependendo da posição, né, se você estiver comprando ou vendendo, para alcançar onde você quer. Tá? Então, essa estratégia de relatividade aplicada ao preço, você já viu em outras estratégias por aí, eu já comentei com você, e você está vendo agora que ela é considerada uma neurotática, uma tática de PNL para você chegar onde você quer. Então, por exemplo, você vê isso muito aplicado em venda de carro usado. Tá? A pessoa tem um preço e a ideia é que você pechinche esse preço. Tá? Então, você vai chegar lá, até por ser usado, e vai dar uma oferta. Né? E a tua oferta, no caso, tem que ser abaixo, né, da onde você quer comprar, porque se você falar exatamente quanto você quer pagar, você vai pagar acima, com certeza. Tá? Então, a ideia é você fazer assim. Existem vários programas de televisão, você encontra isso em vários locais, e você, no teu dia a dia, se você observar, você vai ver que isso é muito comum também. Continuando, prosseguindo, né, uso prático, se você tiver duas alternativas, olha só como é que o negócio é importante. Se você tiver duas alternativas só, ou seja, o preço mais alto e o preço mais baixo, sugere-se adicionar uma terceira opção, que seja mais completa e com preço em torno de 50% maior, né, se você está vendendo, claro, a fim de aproveitar essa tendência comentada por essa neurotática. Exemplo, opções de tamanho de saco de pipoca em cinema. Olha só, até trouxe um exemplo para ficar legal. Quando você vai comprar o saco de pipoca no cinema, repara bem, né? Agora talvez você não faça a mesma coisa, mas antigamente você devia fazer. Você vai comprar, você pergunta para o cara quanto é cada um. Aí o cara começa, aquele saco grandão, fala assim: ó, esse saco aqui, o Big, Super, Great, não sei o quê, bababá, o Leon, o Lager, o maior de todos. Aí o cara vira para você: esse daqui é R$ 30. Aí ele vai, esse outro aqui é 29, esse outro aqui é 28, esse aqui é 27, esse aqui é 26, esse aqui é 25. Diferente de R$ 1 entre eles todos. Né? E aí você fala assim: não, um cara de R$ 1, aí você vai comprar. Normalmente você procura reparar que você comprava do meio. Né? Nem o tão grande, nem o tão pequeno, você comprava do meio, até porque a diferença era pequena. Isso acontece com a maioria das pessoas, ou seja, o cara coloca aquele grandão, já sabendo que você não vai comprar o grandão, e coloca uma diferença mínima entre um e o outro, para você também não se arrepender de, poxa, eu não vou comprar aquele grandão, sobrou pipoca, joguei pipoca fora, o que eu vou fazer? Estou desperdiçando. Então a ideia, ele sempre joga uma dessa, você fica meio sem ação, né? E você acaba escolhendo do meio, nem o maior, nem o menor. Tá? Você pode reparar que pelo menos você acha quase tudo quanto é cinema, 3 opções. Até se você for naquele cinema, aquelas redes mais caras, vão ser oferecidas 5 opções para você, mas você procura reparar que as pessoas normalmente escolhem o do meio. É impressionante. Procura reparar que você vai ver. Não é nem o menor, nem o maior, é o do meio. Tá? Apresentar os diferentes tamanhos, porém com sutis diferenças de preço, sendo a maioria das pessoas opta pelos tamanhos medianos ou intermediários. Tá certo? Não sei se um de vocês já reparou isso, já percebeu isso, e o cinema, né, e tem gente que só vai ao cinema e sempre compra pipoca, já reparou? É impressionante, né? Mas quando compra pipoca, eles procuram, né, é sempre esse viés, né? É aquilo que é comprar aquela que não é nem a maior e nem a menor, tá? Seguindo, né? Utilize o poder das imagens. Você vai falar, poxa, professor, você já falou até disso. Pois é, a gente já falou numa tática, para você ver que aquela tática era uma aplicação até nas atitudes do negociador, a gente comentou sobre isso, mais na atitude do negociador, que é uma tática de neurociência, de PNL, de programação neurolinguística. Né?
E você vai ver que é muito importante, por quê? Porque o cérebro ele entende mais rápido e melhor imagem, né? E como a gente tem uma quantidade de processamento muito grande, porque a gente é multiponto, né? A gente está fazendo uma coisa, você agora, por exemplo, está assistindo aula, está pensando o que você vai fazer depois, está pensando no trabalho que você vai entregar, está pensando na prova que você fez, que você já fez, os trabalhos que você tem para entregar. Aliás, isso é uma coisa que eu vou comentar, tá, pessoal, mais para o meio da aula, tá? Sobre a questão de faltar trabalho, eu peguei o que eu fiz. Se você recebeu um e-mail, tá, dizendo que está faltando algum trabalho seu no Classroom, faça esse trabalho o mais rápido possível, preferencialmente até amanhã, tá? Eu vou fechar a nota da menção 3, baseada nesse trabalho. Talvez tenha um outro trabalho, mas a ideia é que até sexta-feira todo mundo já tenha entregue os trabalhos, não esteja ninguém devendo mais, tá? Eu já mandei o e-mail para você antecipadamente. Então, se você recebeu esse e-mail, professor, mas eu acho que eu mandei, eu não sei se eu mandei, entra lá e posta de novo, se for o caso, tá? Mas por que eu queria que você colocasse lá? Porque lá eu posso dar a nota, você vê a nota de cada trabalho, tá? Então é melhor você controlar por ali. Inclusive lá eu tenho como colocar os comentários. Você errou aqui, você devia ter posto isso, devia ter posto aquilo. E para vários alunos eu já coloquei, só não postei o comentário. Só que tem alguns alunos que não colocaram o trabalho lá. Ou mandaram por e-mail, que era mais fácil, ou então colaram no mural e aí acabou saindo do mural, né? Eu já pedi para vocês para não fazerem isso. Então, por favor, dá uma olhada lá, olha lá cada um dos trabalhos. Se você recebeu o e-mail, vai naquele trabalho que eu estou apontando no e-mail e posta. Mas eu acho que eu postei. Posta novamente. Teve um caso de um aluno, de uma aluna, melhor dizendo, da noite, que ela colocou o trabalho, mas ela não compartilhou, não postou. Então ficou o trabalho lá, mas eu não estava vendo. Para mim, estava dizendo que não estava entregue. Tá? Então estava lá, né, eu entreguei, mas não foi devolvido. Né? Parece para mim entregue, mas não foi devolvido. E aí, se você não devolve, eu não vejo. Né? Então, acaba que. E se eu não vejo, é zero, não posso fazer nada. Né? Eu tenho que corrigir o trabalho. Então, se você já. Mas eu já mandei por e-mail. Então, pega assim mesmo, copia e cola lá para poder dar nota individual pelo trabalho, para você ver onde você errou, onde você não errou, porque realmente, para eu ficar em diversas fontes de novo, né, tendo um lugar mais fácil, é muito melhor você colar lá. Então, se você recebeu o e-mail, pega o seu trabalho que você tem. Se você não fez o trabalho, corra para fazer, como se fosse a última oportunidade que você tem para fazer. Lembrando que, se você não fizer, né, vai ser dividido por aquela nota. Então, por exemplo, se forem 5 trabalhos, hoje você tem, né, o trabalho 5, trabalho 6, trabalho 7, trabalho 8. Tá? Eu pretendo dar o 9 e o 10 para vocês. Tá? Provavelmente o 9 eu devo colocar agora. E o 10, assim que a gente terminar essa disciplina, eu vou colocar, se a gente conseguir terminar hoje, eu coloco já o 10 lá e o 9 juntos, para você fazer. E a ideia é o quê? Eu vou pegar essas notas, né, que você vai ter em cada trabalho, vou somá-las e vou dividir pela quantidade. Então, por exemplo, você tem o trabalho 5, trabalho 6, trabalho 7, trabalho 8, digamos que você só tem o 9, né, vão ser 5 trabalhos. Eu vou pegar as 5 notas, eu vou somar as 5 notas, tá? E vou dividir por 5. Se uma das notas for zero, vai ser dividida por 5 do mesmo jeito. Então, você tirou 100 num trabalho, 100 no outro, 100 no outro, 100 no outro, né? Vão ser 100, né? Ou seja, 400 dividido por 5. A pessoa, se tivesse feito todos os trabalhos, né, e tivesse certos trabalhos, teria tido média SS. Né? Se ela fizer, deixar de fazer um, ela vai ter média o quê? MS. Se ela deixar de fazer dois, a média fica cada vez menor. Tá? Só para você entender como é que ela é importante. Então, se você não fez algum trabalho e recebeu o meu e-mail, tá? Professor, mas eu fiz e recebi seu e-mail. Vai lá e posta de novo, porque pode ter acontecido algum problema, porque eu não estou vendo. Tá? Vou até mostrar no final da aula, eu vou mostrar, se dando tempo, eu vou mostrar cada trabalho para você. Você vai ver que, para mim, aparece faltando alguns alunos, eu mandei e-mail para aqueles alunos que estão faltando. Praticamente todos os trabalhos têm algum aluno faltando. Tá? Então, com certeza, algum de vocês recebeu um e-mail que eu mandei, acho que foi ontem, para os alunos, sobre todos os trabalhos que estavam faltando. E aí, para você, não sei se foi terça ou se foi ontem, tá? Acho que eu estou na dúvida agora, acho que foi ontem. E aí, se você recebeu esse e-mail, por favor, tá? Faça o teu trabalho até sexta-feira e poste lá, tá legal? Para não levar
até para você não levar uma nota ruim depois, tá? E lembrando que vai ser a composição da menção 3, tá? Então vamos lá, voltando, acabou o intervalo, né? Vamos voltando para cá. Utilize o poder das imagens, segundo Modilon, né, 2014, cerca de 33% do cérebro dedica-se ao processamento da visão por meio do lóbulo occipital, lobo ou lóbulo, tá? Aqui ele falou lobo, mas a gente conhece como lóbulo também, sendo utilizado para interpretar cores, detectar situações e movimentos. É como se fosse nosso sensor de movimento, né? Perceber profundidade, distância, decidir intensidade de objetos, reconhecer rostos e outras tarefas. Então, por conta disso, já que o cérebro está com essa parte ocupada, o ideal é que se aproveite isso, ou seja, você mostre coisas da forma visual para facilitar a decisão das pessoas. Então, conforme esse autor, para influenciar outras pessoas, o negociador precisa considerar que as imagens causam impacto muito maior do que as palavras. Abuse do recurso de imagens e opte por falar frases simples e pequenas, simples e concisas, pequenas, diretas, né? Utilizando demonstrações visuais, imagens que enfatizem o que você irá propor, tá? Então, por exemplo, um organizador de festa de casamento, eu trouxe um exemplo para você entender. O que o organizador de festa de casamento faz? Ele vai, né? Não sei se você já viu o programa de casamento, ou se você já casou e já procurou um organizador, né? Ou então um amigo seu, uma amiga sua que tenha feito isso. Você deve ter visto, eu fui lá no organizador, o organizador marcou um dia para eu provar o salgadinho, para eu ver o bolo, aí a pessoa vai e te apresenta um bolão de foto de bolo, né? Um bolão de foto de salgadinho, o salgadinho para você provar, o docinho para você provar, né? Que estava com aquele negócio, tinha um negócio que estava bem casado, né? Que estava na moda, né? Que era um doce, a pessoa ia lá e provava o bem casado e não sei o quê, e tinha as fotos, né, do casamento, a foto do vestido de noiva, a mulher entrando. Então o cara está vendendo uma imagem para você e você compra aquela imagem, né? Então os noivos chegam lá num cara. Você pode reparar que até, né, casa de vestido de noivo, que aluga vestido de noivo, que aluga roupa para padrinho, ou, né, com certeza você deve ter sido padrinho de alguma coisa, já deve ter ido num casamento, teve que alugar um traje. Aí você vai num lugar desse, você vai ver que tem várias fotos de tudo, tem joias, tem não sei o quê, tem, né, quadros com iluminação. Por quê? Porque o cara está vendendo aquela imagem. A mesma coisa você, numa negociação, por isso que eu já falei que a gente já falou sobre isso, aí você fala alguma coisa e ilustra, né? Através de um gráfico, através de um documento, né? O ideal é que esse documento seja bastante gráfico para a pessoa olhar assim e ver, não ficar uma coisa assim, eu vou ter que ler aquela letra miudinha, né? Por exemplo, né? A gente brinca, né? Quando aparece um contrato que tem umas cláusulas que normalmente não são muito boas, elas vêm com a letra mínimazinha, pequenininha, para só aquele cara mais chato ler, né? Porque normalmente. E enquanto que uma coisa que é agradável a você, que é boa, está escrita em gráfico, está com letra garrafal, está com não sei o quê. E o que é ruim normalmente está meio escondido, para que a tua percepção não seja tão rápida assim, né? Então, às vezes, por exemplo, tem contratos, né, que a pessoa faz, e aí tem aquela letra miudinha, miudinha, ou então aquilo está disseminado em vários pedaços do contrato, para quê? Para dificultar a leitura, para aquilo não ser empecilho na hora de você assinar, mas com certeza, se houver um problema, aquilo vai ser usado contra você, né? A mesma forma, quando você está apresentando alguma coisa para negociar, a ideia é que aquilo que você esteja apresentando, a parte boa, a parte de benefício, aquilo que é diferencial do teu produto ou do teu serviço, ele seja apresentado de uma forma gráfica, de uma forma. Então, você vai fazer uma apresentação, né? É muito normal, em vez da pessoa ir direto ao ponto, ela trazer um filme meio ilustrativo, né, que fale sobre como vai ser boa a tua condição quando você comprar aquilo, quando você assinar aquele serviço, né, relativo a como é ruim com o fato de você não estar com aquilo ainda, né? Então sempre vai ser colocado dualidade. Eu até comentei, né, desse caso mesmo lá do que eu fui lá nos Estados Unidos na década de 80, ainda estavam usando, né, não tinha projetor multimídia, ainda usavam projetor daqueles de transparência, né? Foi usado até em sala de aula, provavelmente você nem viu isso, mas antigamente se usava muito. Então, o que o cara fazia? Lá ele passava filme, levava você para uma sala, né?
e passava um filme de como vai ser bom se você comprar aquilo. Depois você saía da sala e passava um filme, você tinha imagens projetadas de gráficos, de coisas que para ajudar você a decidir, né? Então, o que acontecia? Eles usavam muito o poder da imagem também associado àquela outra estratégia. Para quê? Para você, para ressaltar aquilo que é bom. E aí você aceitar, né, em face do que é ruim, às vezes é um valor alto, você vai pagar um valor dolarizado, né, como era o caso, ou seja, que podia ter aumento todo mês, né, porque era um valor dolarizado que você pagava no cartão, então todo mês ia ter aumento. Por exemplo, se tivesse feito naquela época, tivesse pagando até hoje, por exemplo, acho que já não mais, mas com aumento de dólar, além disso, tinha taxa, que passou a ser cobrada de 7% sobre a transação, isso tudo você ia pagar, ou seja, você ia ter um aumento mensal, né, para não dizer diário, mas cada prestação ia ser de um valor, e aí provavelmente você ia ficar muito, muito triste, muito chateado e acabar só largando isso sem usar adequadamente. Ou seja, a pessoa que está vendendo, ela nunca perde. Né? Então aqui é a mesma coisa, usar o poder da imagem a teu favor, apresentar as coisas de forma que as pessoas possam entender mais rapidamente os benefícios e as vantagens de comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço ou aquela assinatura. Tá? Então, o uso prático disso, né, o Robbins, né, em 2015, ele propôs uma série de coisas, algumas a gente já falou, outras ele propôs, você pode estar numa situação, precisar usar, você vai lembrar de Robbins, né, e aí vai ver o que ele comentou. Né? Por exemplo, demonstrações por meio de exibições presenciais, vídeos ou imagens. Até comentei com você, isso há muitos anos atrás já usava, você sentava numa sala, tipo um cineminha, e assistia lá como vai ser boa a sua vida se você aceitar aquilo. Né? Por outro lado, como seria ruim, né, o fato de você não estar aceitando. Às vezes mostra uma coisa ou outra. Né? Evidências físicas físicas por meio de maquetes, imagens, vídeos. Você já deve ter visto quando você vai comprar um imóvel na planta, normalmente tem uma maquete para você ver. Por quê? Às vezes, além da maquete para você ver, tem um apartamento padrão, né, mobiliado, decorado por um decorador famoso ou por um arquiteto famoso. Então está lá um apartamento padrão, bacana. O cara até te oferece, né? Às vezes tem um cartãozinho do arquiteto ou para o cara fazer o teu imóvel igual quando acabar a construção, 1, 2, 3 anos depois. Você procurar o cara e falar, não, eu quero meu apartamento igual, faz igualzinho aquele. Aí você tira a foto, você leva para o cara fazer. Isso acontece muito. E normalmente aquele apartamento padrão, né, bacana, é o top que você vai conseguir. Às vezes, por exemplo, não sei se você tinha um prédio de apartamento, um conjunto residencial muito grande lá no Sudoeste. E aí eu fui nessa época, quando eu cheguei em Brasília, na época estava terminando a construção, ainda estavam vendendo, né, os imóveis naquele conjunto. Quase que eu comprei um. Fiquei assim, fanatizado. Estava vendendo meu imóvel no Rio, né? Ia pegar o dinheiro e ia comprar esse. Ainda bem que eu não comprei, porque ele era bem menor, né, do que a minha casa. Se eu tivesse comprado, eu tinha me enrolado. Mas aí vamos lá, vamos pensar. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, tinha lá um apartamento padrão, tinha um stand, tinha um apartamento padrão, que você entrava no apartamento, você via tudo, a pessoa explicava, aqui vai ficar isso, aqui vai ficar aquilo. Essa unidade é uma unidade padrão, 90% dos apartamentos são assim, a não ser os mais baratos, né? Por exemplo, o que era muito no cantinho, né? O que era num cantinho, o que era no outro cantinho, que não batia sol, ou que batia o sol da tarde. E aí o cara mostrou, falou, não, esse aqui é o padrão. E aí você via, entrava no apartamento, todo mobiliado, todo bonito, não sei o que lá. E você ficava com aquela imagem na cabeça, falando, eu quero igual. Né? É mais ou menos o que é usado. Além disso, tinha a maquete do prédio, aí a maquete do prédio tinha um living, né? Tinha a piscina que ia ter, né? Tinha a parte de musculação que ia ter. Então você olhava aquilo e você falava, puxa, você se via ali dentro. E a ideia é essa, o poder da imagem ali. Né? Demonstração por meio de gráficos, né? Resultados alcançados, utilizando o que você está propondo, claro, favorecendo o que você está propondo. Né? Uso de artigos e matérias que comprovem os argumentos utilizados, levar exemplos bem-sucedidos, referências, histórias de sucesso, que tenham grande apelo visual, realizar analogias por meio de metáforas visuais e histórias. Eu comentei com você da analogia, né? Como a sua vida hoje é sem aquilo e como a sua vida será bacana depois daquilo. Isso é utilizado muito, principalmente é uma estratégia muito utilizada nos Estados Unidos, né? Questão de marketing. Marketing americano, eu considero um dos melhores marketings mundiais, né?
E essa estratégia ela é usada, né, em vendas, muito utilizada em vendas nos Estados Unidos, muito, né? Essa estratégia do poder visual, o poder da imagem. Então, se usa muito isso. E você vê isso até no Brasil, vê isso em outros países, vê isso aplicado de uma forma assim. Você vê aquele negócio, por exemplo, né? Você vai ver um carro esporte caríssimo, né? Até num shopping. Não sei se você já viu, você vai num shopping, vê um carro, ou numa feira de automóveis, está o carro, mas está lá uma modelo bonita, né, para apresentar o carro, né? O carro está aberto, você pode mexer no carro, olhar, o carro está sempre limpinho, sempre bonito, não tem uma falha. Às vezes você pode ligar o carro, né? Em alguns lugares você pode dar uma voltinha, fazer um test drive do carro, e aquele carro é o top, né? O melhor de todos. Ele é lavado todo dia, polido uma vez por semana, sabe? Aquele não tem uma falha, por quê? Porque ali é o modelo, o tal que você vai falar, eu quero um igual, eu quero um para mim assim, né? E aí, por exemplo, você vê propaganda de carros, por exemplo, eu não vou citar qual a marca, você vê o cara, a cidade toda, todo mundo lá, aquele barulho, aquela coisa, aquela confusão, ele entra no carro dele, puf, some tudo. E aí parece ele sozinho dirigindo em Nova York, né, com um carro, ou dirigindo no meio, né, num lugar que seja super povoado, está ele sozinho dirigindo, como se o carro individualizasse ele. Então ele está passando aquela imagem. Olha, você não está comprando um veículo que te leva do ponto A para o ponto B, você está comprando um estilo de vida, uma coisa completamente diferente. Na verdade, não é exatamente isso que você está comprando. Você está comprando um carro que vai te levar do ponto A para o ponto B. Mas o cara está te vendendo como se fosse um estilo de vida novo, né? Pensa bem, uma cidade como Nova York, você andar em Nova York sem ter uma pessoa, né? Só se for em filme de fim dos tempos. E mesmo assim, né, eu brinco, né, que se fosse, mesmo que fosse um filme de fim dos tempos, né, ia ter um zumbi do lado atrás de você, porque Nova York é sim, é a cidade mais populosa do mundo, né, depois do Japão, depois de Tóquio. Então é uma das cidades mais populosas do mundo, é impossível você ficar sozinho. Mas a propaganda daquele veículo, inclusive a que veio para o Brasil, o cara dirigindo em Nova York, eles fecharam várias ruas, lá, o cara dirigiu sozinho em Nova York lá. Ele entrou naquele carro, ele se sentiu único, né? Isso que o cara que está passando na propaganda, e isso é uma estratégia, né, de poder de imagem, uma estratégia de PNL que está sendo passada para você, e você vai, arregala um olho do tamanho de um bonde, fala que maravilha, tá vendo? Aquele carro, aí você queria o quê? Ser diferente, ser individual, né? Você ter um carro que ninguém tem, ou ter né, ser identificado por aquilo, né? Então existe o marketing passa isso para você. Você vai ver que essa parte tem muito a ver com marketing, mas tem tudo a ver com negociação, porque o marketing tem a ver com negociação. E, na verdade, é uma estratégia de PNL que está por trás disso, né? Então, você está vendendo a imagem, e, às vezes, a imagem ela é muito maior do que o produto em si, muito maior do que o serviço em si, tá? Então, aqui você tem a utilização de testemunhos em vídeo, proferido por pessoas que sejam referência, né? Às vezes você tem, por exemplo, às vezes na internet, opa, faltam 5 minutos, muito bem, Thaís, obrigado aí. Estão faltando 5 minutos? Não. Não, Thaís, não estão, não é 9h20 Não, agora? é porque não tinha dado presente antes. Eu entrei na chamada e não tinha dado presente. Eu fiquei assistindo a aula, não dei o presente. Não, mas pode ficar, eu só peço presente no final, lembra? Ah, tá. Não, mas é porque é Você o costume. esqueceu, é que tem um professor que pede no início, É eu só tanto peço. professor que pede no início que eu esqueço. Não, eu peço no final, tá? Eu costumo pedir Não, no final. desculpa. Não tem Confundi, não. problema. Até porque fica tudo concentrado, para mim fica mais fácil. Eu vou lá e copio, né, a área dos presentes e aí depois passo para o Não, sistema. Para mim beleza. fica muito mais fácil, né? Desculpa, é porque é Não, sem muito problema, sem problema. Eu sei que muita gente faz, o pessoal fala, não, porque todo professor pede no início, né? Você, então, que está em 2 turnos, né? Praticamente 3 turnos. Pois é, eu pego 8 matérias, é muito professor, assim, fica difícil lembrar. É mais difícil, né? Quem pega menos matéria é mais fácil. Não, eu entendo. Sem problema. Eu olhei assim, quando você falou o presente, falei, ué, tá acabando a aula, né? Eu já fiquei inconsciente. Evitar estatísticas, evidenciar estatística por meio de gráficos, né? Fáceis de ser interpretados. Então, você vai trazer um gráfico, não vai trazer aquele gráfico, né? Aquele gráfico que a gente briga, gráfico de área, né? Que tem uma área, outra área, outra área, outra área, que a pessoa vai olhar e vai ficar assim, puxa vida, o que é isso, né? Procura usar um gráfico de pizza, que é muito fácil de entender, se for o caso, né? Um gráfico que você olha e já fala, o percentual, o cara já vai, o que é esse maior aqui? O cara já olha que o maior é isso. É o gráfico mais fácil de entender, né?
A gente brinca que tudo acaba em pizza, tudo acaba em gráfico de pizza também. É o gráfico mais fácil de entender. O gráfico de linha, ele às vezes não é muito fácil de entender, que você tem que olhar, né, o que é cada númerozinho, né? O gráfico de pizza, você olha por percentual, você bate o olho e já vê, né? Existem outros gráficos também, daqueles gráficos de barra, quando você precisa evidenciar os valores, é melhor você usar o de barra do que o de linha. E se você... o melhor de todos é o de pizza, se você puder usar, é o melhor, que é o que dá visualização imediata, entendimento imediato, né? Mas, claro, cada caso é um caso, tem que ver o que é melhor para você na hora. Por exemplo, você vai comparar, é bom de linha. Quando você está comparando o teu produto, a performance do teu produto com a performance de outro produto, né? Por exemplo, um carro, o ideal de linha, porque você vê os dois gráficos, claro, né? Nos itens que o seu é melhor que o outro. É claro que se você tiver o item que o seu é pior, você vai evitar mostrar esse gráfico, né? Ou então vai mostrar, porque tem também uma estratégia de sinceridade e honestidade, a qual eu gosto muito, e às vezes você é valorizado por estar usando essa estratégia em meio a um mercado que ninguém usa. Então, o fato de você usar, você ser sincero, ser verdadeiro, te dá um diferencial, mas é claro, tem que ver, isso depende do tipo de mercado que você está, do tipo de produto e do tipo de serviço. Tá? Caso seja importante mostrar, né, dados, não, mostrar dados, eles devem ser mostrados por meio de gráficos. Então, aquilo que a gente já comentou, tá? Deixa eu descartar, já vou corrigir para não mostrar dados. Beleza. Então, voltando aqui, caracteres loucos. Então, vamos lá. Então, uso de poder, as imagens, uso prático, tá? Aí, esse aqui eu gosto muito, tem até essa gangorrinha para você não esquecer, eu botei de propósito aqui, tá? Que o menos, ele acaba sendo melhor do que o mais, né? Ou seja, ele acaba pesando mais do que o mais. Quando você... Às vezes tem gente que fica preocupada em fazer grandes discursos, explicar tudo. Eu tenho que falar tudo do meu produto, tenho que falar tudo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. O que acontece com o cérebro humano? Você vai ouvir, né, os primeiros minutos com um certo nível de atenção, no meio você já vai estar se perdendo, talvez no final você tenha um pouco mais de atenção que você tinha até no início, ou a tendência normal é você ter um pouco menos que no início e um pouco mais do que no meio, né? Porque você vê que está acabando, o teu cérebro já fica mais atento, tipo assim, então ele vai terminar. Isso aí eu até uso nas minhas aulas. Normalmente você vai reparar que o final da minha aula eu costumo repetir, porque você está prestando menos atenção, provavelmente, do que no início. É normal. Aí eu costumo sempre, os últimos, né? Claro, eu sempre considero o seguinte: se aquilo que eu estou falando é importante, né, ou seja, se é final, eu chamo de matéria final, que é aquela matéria que você tem que aprender, eu repito. Se for uma matéria complementar, que eu preciso explicar para você entender outra, aí eu não repito. Tá? Eu evito, a não ser que alguém peça: olha, professor, não entendi, eu vou voltar, eu volto lá e explico quantas vezes for necessário. Se a pessoa entendeu, aí o que eu vou fazer? Eu vou direto, eu repito só aquela parte principal, né? Isso é uma estratégia, você vai ver que ela é, inclusive, aprovada cientificamente, tá? Então, vamos voltar aqui, olha só. O cérebro ocupa cerca de 2% do corpo humano, porém ele consome mais de 20% de energia de todo o corpo, sendo programado para conservar energia. Não sei se eu comentei com vocês, na terça-feira morreu um amigo meu, né? Acho que eu comentei com vocês, né? Inclusive o enterro dele é hoje à tarde. E aí, o que aconteceu? Ele teve um AVC, justamente, né? Teve um AVC, não foi, né, Covid, né? Nada disso. Ele morreu com AVC, né? Porque o AVC simplesmente não chega, né? Tem um lapso de fluxo de sangue no cérebro. Esse lapso, o cérebro apaga, a pessoa apaga. E aí, às vezes, ela apaga e aquela área do cérebro que está pouco irrigada deixa de funcionar, a pessoa, né, tem uma paralisia e, às vezes, ela vai a óbito, ela morre, né? Então, por que acontece isso? O cérebro ele ocupa, né, só 2% do nosso corpo, se você pensar bem. O cérebro, né, está pequenininho aqui dentro, né? Eu até brinco, né, uns menores do que os outros. O cérebro, você pode brincando, né? O cérebro humano ele tem mais ou menos um tamanho médio, né? A verdade é essa. Então, mas o que acontece? Apesar dele ser bem pequeno em relação ao corpo todo,
até foi engraçado, né? Como eu acho que eu comentei com vocês, do cérebro de Einstein, né? Que foi roubado, não sei se você sabe, conhece a história, mas o Einstein ele doou o cérebro dele para a universidade, porque ele era considerado um dos homens mais inteligentes do tempo dele, né? Ele ajudou na questão os cálculos da bomba atômica, uma série de coisas, o princípio da relatividade. Ele foi o físico teórico mais considerado o melhor físico teórico, né, da história, né, o Einstein. Então, por isso que ele é tão venerado, tão idolatrado. É um homem que tinha grandes máximas, né, nos livros dele. Alguns livros eu cheguei a ler, que na verdade foram baseados em algumas teses, né, que ele publicou. E aí ele comentava até do gasto de energia, que ele não gastava energia, ele sempre se vestia o mesmo casaco, a mesma roupa. Ele tinha várias roupas, várias mudas daquela roupa, para ele não gastar tempo escolhendo roupa, não perder tempo, não gastar energia, jogar inutilmente energia fora, escolhendo roupa. Então ele tinha o mesmo casaco, ele usava o mesmo casaco, a mesma roupa, que ele costumava ter vários modelos da mesma roupa. Ele trocava aquilo, né? Então, só que ele, para você olhar para ele, estava sempre com a mesma roupa, né? Aí as pessoas antigamente achavam que era tipo assim, estava criando um estereótipo. Pode até ser, mas aí ele explicou no livro dele que não era isso, que ele não queria consumir energia inutilmente, jogar energia fora, perdendo tempo ao escolher roupa. Por isso ele usava o mesmo tipo de roupa sempre. Ou a maioria das vezes ele estava com o mesmo tipo de roupa, a não ser que ficasse muito frio ou muito calor, aí ele mudava. Mas se não fica, na média, ele usava sempre a mesma roupa, né? Por causa da questão do consumo de energia. Por que a gente está falando isso? Porque o cérebro ele sempre prefere pensar menos, né, do que pensar mais. Já que ele é usado para tantas coisas no organismo, a ideia é o quê? Que ele precise pensar menos para decidir, né? Quando você tem que pensar muito, a tendência normal da pessoa é acabar, não, eu vou pensar no caso e depois eu falo, né? Você precisa de tempo para pensar. Se você deixar as coisas extremamente simples e ser fácil a compreensão daquilo, a pessoa entende rápido e decide rápido. Quando você explica muito, você é muito detalhista e a pessoa tem que se preocupar com vários detalhes, várias opções, o que ela vai fazer? Ela não vai decidir na hora, vai deixar para uma data posterior, porque ela não vai conseguir calcular tudo, né? Ou seja, o cérebro ele vai preferir o caminho mais fácil em vez do caminho mais difícil, né? Isso a gente vê até em sala de aula, né? Por exemplo, eu comentei com você, eu fui corrigir um trabalho, né? Foi muito engraçado. Estou eu corrigindo um trabalho, o aluno veio no início, ele copiou o que estava no slide, bonitinho, não sei o que lá. De repente deu uma louca nele, eu acho que acabou o tempo dele, ele começou a chutar as respostas, né? Foi engraçado que ele começou tudo certinho, igual o slide, ou parecido com o slide. De repente, né, no meio do trabalho, mais ou menos, ele começa a chutar. Aí põe coisa, né? Por exemplo, estilo negociador, ele colocou negocia com o pai, com a mãe, com não sei o quê, botou as coisas assim, rapaz, ridículas, sabe? Coisa ridícula. Aí no final, na última questão, ele foi e resolveu copiar também. Então ele fez assim: o professor não vai ver, né? Preguiça, né? Então eu vou botar o início, legal, o final, legal, e aí ele não vai ler o meio, vai ticar, vai dizer 100. Poxa, não custava nada ter olhado tudo, os slides todos e colocado. Mas ele foi. O que aconteceu? Se refletiu na nota da menção 1 dele, porque eu fui corrigir, né? Ele botou lá, eu acho que em 7 questões, ele acertou as 2 primeiras e a última. Ou seja, 3. E as outras, não, ele chutou. Mas, tipo assim, podia perder mais 10 minutinhos, 5 minutinhos e fazer tudo certinho, né? Mas ele resolveu chutar. Aí ele deve ter visto a nota dele, deve ter falado, não funcionou, né? Mas você que fez isso, não tente de novo, né? Porque alguns demoram a corrigir, como eu, por exemplo, mas vou dar notas corretas. Ninguém pode reclamar da minha correção, né? Por quê? Eu tento ser o mais correto possível, o melhor possível com o aluno, mas eu não tenho como inventar. Se você chegar e botar um absurdo, eu não vou poder te dar nota, né? Eu até brinco, né? Se você dizer parte da resposta, eu vou te dar parte da nota. Agora, se você resolver chutar tudo, eu não posso nem te dar parte da nota, está errado. Se estiver errado, já era. Não posso botar uma coisa que está errada como certa, né? Ou não botar uma questão que foi respondida como certa. A tua nota vai refletir isso. Então, a mesma coisa aqui, né?
a ideia é o quê? Você tem que manter tudo simples, evitar falar demais, né? Tem gente que adora explicar, né? Eu fico assim, pressionado, às vezes você vai numa apresentação, numa pessoa, você procura reparar só, a pessoa que não tem muita experiência em apresentação, de cara você sabe. Porque ela explica, 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 e explica, e explica, e volta no negócio, e volta no assunto, e volta, e volta, e volta. E você fica assim, e você lá pelas tantas, você não aguenta mais ouvir. Tá? E o que acontece? É uma pessoa que tem muita experiência, e às vezes o assunto é bastante complexo, o que ele faz? Ele traduz de uma forma muito simples para a pessoa entender. Ele dá um exemplo, ele dá uma coisa da vida dele, alguma coisa para a pessoa entender. Porque se você explicar, não, porque fulano disse isso, ciclano disse aquilo, Beltrano falou aquilo, porque tem um conceito tal, conceito tal, conceito tal, eu quero te dar 10 conceitos, né? E aí você só quer saber, tá bom, mas qual conceito mais aceito? Para que você está me apresentando os 10? Me apresenta só o melhor dos 10, né? E você teve o trabalho de fazer a apresentação, nada mais justo você chegar lá, dos 10 eu concordo mais com esse. Você pode dizer, olha, existem outras teorias, mas esse aqui é a teoria mais aceita, a teoria que eu gosto, né? É a que eu acho mais correta por causa disso, disso, disso. Aí eu costumo fazer assim, né? Até por ter aprendido isso, né? Então, menos é mais. Não adianta você falar N coisas, né? Por exemplo, né? Eu brinco com você. Eu trago para você o suquinho do livro, né? Eu pego o livro, dois, às vezes dois, três, 10 autores, às vezes eu pego 10 livros, eu pego o que explica melhor? Explica melhor isso aqui do livro tal explica melhor. Eu trago para você ver. Podia trazer as 10 teorias diferentes, ou as 10. Esse cara falou isso, aquele cara falou aquilo, aquele cara falou aquilo outro. Mas no final, o teu cérebro está prestando, você olha, tá bom, mas o que eu preciso entender? Aí o que eu faço? Eu tento trazer isso para você. O que você precisa entender? Está aqui no slide. Né? Se você quiser estudar pelo livro, ok, não tem problema, pode estudar pelo livro. Mas aqui vai ter o suquinho, como eu falei para você. Eu perco tempo, né, preparando a aula o melhor possível, o mais detalhada possível, o mais objetiva possível para você ler e entender, né? De uma forma fácil, rápida, né? E se você não entender, claro, eu me proponho a explicar. Agora, se eu pegar o livro, copiar integralmente, né? Pegar um, dois, três livros, vou pegar só o livro tal, vou jogar tudo aqui. Você vai, primeiro vai ficar cansativo, você vai, ao ler o slide, vai ficar aquele slide monstruoso, né? E o que tem? O foco do slide normalmente é uma coisa, duas coisas, né? Então, a ideia é que você se foque no que interessa, né? E eu procuro fazer isso nos slides, nas nossas aulas. Eu procuro sempre dar um highlight, ou seja, mostrar o que interessa mais para você como negociador, o que interessa mais para você como comunicador, ou a comunicação empresarial, qual o ponto principal dela, onde ela é útil para a negociação, onde ela é útil para o processo decisório, a negociação que você está aprendendo aqui, o que é útil para a negociação, o que é útil para o processo decisório. Você vai ver que é muita coisa. Quando a gente falar de processo decisório, você vai ver, eu vi alguma coisa parecida na negociação. Porque realmente a negociação tem muita coisa, porque o processo decisório em si não deixa de ser uma negociação. Você está negociando com as instâncias superiores ou com os stakeholders, com aqueles que têm poder de decisão, o que você vai fazer para a empresa, o que a empresa vai fazer. Então, por ser um processo negocial, é um processo negocial, por ser um processo de debate, né, de discussão, onde você vai ter mais de uma proposta, a ideia é que você saiba defender a sua proposta, que às vezes você não tem só a sua, tem vários. Né? E eu já fiquei em várias situações dessas. Eu estou numa discussão e eu tenho a minha proposta, o outro gerente tem a dele, o outro gerente tem a dele, mas no caso a empresa só ia seguir uma proposta. Né? E eu tinha que defender a minha, como os outros tinham que defender os outros. É claro, para mim era um processo de negociação. Eu fazia um planejamento negocial para aquilo. Né? O que eu vou fazer com a minha oferta, com a minha concessão, com a minha moeda de troca para que aquela proposta seja aceita em relação à outra. Então, eu usava o mesmo processo. E, é claro, por usar uma tática, né, por estar planejando, eu tinha um pouco de vantagem em relação aos outros, que chegavam na hora e falavam, não, a minha é melhor, e soltava. Mas é melhor por quê? Aí a pessoa né, dava uma rateada. E eu já falava, essa daqui eu proponho por causa disso, 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 daquilo. Existe o contraponto, que às vezes é esse e aquele, mas essa aqui é melhor por causa disso. Né? É mais ou menos isso aí que você vai fazer. Você vai apresentar o teu produto, os benefícios, né? O que é diferencial em relação ao outro. Né? Não precisa apresentar o teu todo, falar, olha, por exemplo, você vai vender um monitor, né,
esse aqui tem uma resolução tal a tal, ele tem isso, ele tem aquilo outro, ele tem um cabo, né, que vai ligar no computador, ele tem um outro cabo lógico. Não, isso aí todo monitor tem, você não precisa falar. Vai falar, ele tem uma resolução de tanto, só que é pixel entrelaçado em relação ao outro, que é pixel puro. Então, ou então o seu tem resolução ótica, enquanto o outro tem resolução entrelaçada, o ótico é melhor que o entrelaçado. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um highlight apenas das diferenças, do que é diferente, né? Então, numa venda, você vai fazer o quê? Em vez de você falar tudo do produto, porque ele tem uma alça aqui, porque a embalagem dele é colorida, é azul, é mais fácil de reconhecer. Não, você vai citar o melhor, né? Já na hora, não, é 9h20, não é? A hora correta é você botar 9h15, tá? Quem falou aí? Foi o Matheus. Matheus, se você não vai sair agora, aguarde até as 9h15, tá? Porque a nossa aula termina às 9h20. Então, por favor, coloquem um presente só às 9h15, tá legal? Depois, você levou falta, professor, eu botei o presente lá no início. Se eu estou falando para todo mundo botar junto, tem um motivo, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Depois não reclama, porque não é a mesma coisa, eu estou falando, coloca o trabalho lá, a pessoa vai, eu coloquei no mural. Pois é, não colocou lá, não vi. Aí não deu para a gente dar nota, né? Então, eu estou pedindo que todos os alunos coloquem lá, naquele local, tá certo? Então, vamos lá. Tal aspecto significa que as pessoas tendem a priorizar decisões que sejam mais fáceis e mais rápidas. Para isso, deve-se apresentar propostas, opções de forma simples e resumida, né? Enfatizando a informação mais importante com o uso de imagens e no início da apresentação. Você está vendo? Uma estratégia complementa a outra, né? E, ao final, repetir essas informações mais relevantes. Você vê que isso daqui já apareceu em 3 estratégias, né? As pessoas tendem a prestar mais atenção no início e no final, e, porém, costumam não assimilar algo novo no final. Então, a ideia é que você, ao final, repita algo que você já falou no início, né? Mas que é difícil a pessoa assimilar no final por conta disso. É que quando eu dou uma matéria nova e diferente no final, eu costumo repetir no início da aula seguinte, tá? Utilize o uso prático dessa estratégia, né? Evite apresentar opções demais, ou opções ou aspectos que sejam complicados, né? Parecidos com outros que sejam mais difíceis de avaliação. Aquilo que eu expliquei do monitor, o que os outros têm também não precisa apresentar. O monitor mostra as imagens que o micro produz, todo mundo sabe disso. Não precisa apresentar, né? Você vai falar o quê? O que teu monitor tem diferente em relação a outro monitor? O que a tua câmera tem diferente em relação a outra câmera? Então, por exemplo, né, estou dando exemplo. O que teu produto tem, o que o teu serviço tem diferente em relação ao serviço que é oferecido, ao produto que é oferecido pelo teu concorrente. Isso é que você tem que destacar, né? Claro que, por pior que seja o teu produto, às vezes, sempre tem alguma coisa que ele vai ser diferente e vai ser melhor que o outro. Ressalte isso, né? Aí, se o cara falar do que é pior, você vai falar, pois é, se for o caso, né, a gente vai consertar isso, a gente vai ver isso, a gente vai verificar, ou a gente está oferecendo assim por causa disso, mas em um futuro muito breve, a gente está, por exemplo, né, eu fui assistir Shark Tank, 10ª temporada ontem, mais um episódio, e apareceu um cara lá, e o cara chegou e falou assim, eles sempre perguntam, né, qual é o teu preço de venda e qual é o teu custo. É uma coisa que sempre, né? Isso aí todo empresário tem que saber isso de cor, né? E aí o que ele falou? Olha, meu preço é tanto, por exemplo, meu preço é $12 e meu custo é $9. Aí o cara falou, mas só $3 de diferença, né? Se você for vendendo atacado, você vai ter que baixar a tua margem, não sei o quê. E o cara queria fazer isso. E o que aconteceu? Aí ele falou, não, eu sei disso. Só que se você vier para o meu sócio, eu vou ter mais capital, vou poder, de repente, terceirizar, mandar meu produto para ser produzido na China, que tem uma mão de obra mais barata, por isso ele acaba saindo mais barato, ou em outro lugar, né, que tem a mão de obra mais barata, não tenha tanto seguro como tem nos Estados Unidos, ou então eu vou terceirizar minha produção, ou então vou poder comprar uma máquina que eu vou poder tirar, né, não precisar de tanta gente para fazer o produto, porque hoje o produto é manual, se tiver tal máquina que custa $200 mil, eu vou fazer eletronicamente, vai ser muito mais barato. Aí o cara, não, beleza, e fechou com o cara. Se ele não soubesse disso, o que ia acontecer? Ele ia achar margem alta, é isso aí. Então, tchau, não quero, né, não fechava. Se eu quiser direcionar para outra alternativa mais fácil, mostre muitos dados e planilhas ou relatórios existentes, tá vendo? Ele estava dizendo aqui, muito interessante. Às vezes você tem 2 propostas, né? E aí você quer que o cara
aceite essa em vez daquela. O que você vai fazer? Essa você explica de uma forma simples e essa você põe um monte de coisa. Blá, 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 blá. O que vai acontecer? O cara não vai entender, essa vai aceitar a mais simples, é a tendência de acontecer, né? Ele vai tender a aceitar de imediato a argumentação apenas para não ter que analisar ou depender do esforço mental maior. Tá? Então, essa que eu queria trazer para você, o chamariz. Tá? Então, o chamariz, eu queria depois um tempinho no final, tá, pessoal? Acho que daqui a 2 minutos eu vou parar só para mostrar uma coisa, tá? Porque como eu estou preocupado com alguns alunos bons até, que não postaram seus trabalhos, eu mandei um e-mail, mas alguns viram, outros não viram, então eu vou enfatizar aqui, porque eu não vou ficar toda hora, né? Da outra vez eu tive que ficar toda hora, dessa vez a ideia é que você saiba que precisa fazer, né? Ou precisa postar ele novamente, faça isso. Se você já fez, poste novamente. Né? Eu fiz, mas não compartilhei ou não coloquei. Teve um aluno, né, como eu falei para você, que botou lá o trabalho, mas não compartilhou. Ficou lá, para ele estava entregue, mas para mim não estava. Quando eu falei isso para ele, ele foi, jogou, entregou, compartilhou, eu passei a ver o trabalho dele, pronto, entregou. Tá? Então, ao apresentar 2 opções, você vai ver que tem muito a ver com aquela outra, do preço, lembra? Você cria ao apresentar 2 opções equivalentes para uma escolha, essas podem ser equilibradas. Parte escolhe A, outra parte escolhe B. Porém, se for acrescentada uma terceira opção, só um instantinho, que eu vi que alguém botou uma mensagem, só um instantinho. Tá, não, beleza. A gente vai ver no final, tá? No final eu vou mostrar para vocês o que eu vejo, porque aí a gente vê, você vai perceber que às vezes você acha que mandou, tá? Então aconteceu isso com um aluno, por isso que eu quero mostrar para você, viu? O Érico está falando aí. Eu quero mostrar para você que às vezes o aluno acha que postou, mas não compartilhou, eu não vejo, né? E aí acaba parecendo para mim que você não mandou, tá? Então é por isso que eu estou te falando. Para mim, você não mandou. Se não chegar para mim, eu não tenho como ver o trabalho, tá? Então, como é a nota da menção 3, eu vou mostrar para você rapidamente, tá? Deixa só mais, eu acho que já está na hora. Porém, se for acrescentada uma terceira opção, chamariz, que distorça uma das opções originais, sendo essa uma cópia ou uma versão distorcida de uma das opções, a maioria das pessoas tendem a escolher o original. É aquele negócio, você tem 3 opções, tá? E você tem uma opção que é a melhor, que é aquela que você quer que o cara escolha, e você tem uma outra que é muito próxima daquela, mas tem algo, né? Você cria ela, que ela tem algo que não é tão boa assim, mas ela é mais próxima dessa e você deixa a outra mais distante. Com isso, o que o cara vai fazer? Ele vai tender a aceitar aquela que você quer que ele aceite. Tudo porque você botou uma cópia, que a gente chama uma cópia ruim, né? Ou seja, uma coisa próxima daquela, como se você tivesse uma opção verdadeira e uma opção falsa, né? E a pessoa vai tender a escolher a verdadeira frente à falsa. E aí você teria uma outra opção mais barata, mas aquela, como está próxima, aí o cara fala assim, poxa, pagar, é igual a história da pipoca, né? Vou pagar um pouquinho mais para ter essa opção. Por que eu vou comprar a ruim, né? Por exemplo, né? Você pode dizer, essa pipoca aqui, ela é misturada, por exemplo, tem pipoca de sal, pipoca de doce. Essa aqui é só de doce, mas o que acontece? Acaba ficando enjoativa. E essa aqui é de sal, né? A de sal, você só come ela. Essa aqui você tem um pouco de sal e um pouco de doce. Aí acaba você comprando aquela, porque ela é a melhor das 3, é mais ou menos assim, né? E o que acontece? Você usa essa chamariz para aproximar daquela que você quer, né? E aí a pessoa acaba escolhendo aquela que você quer, né? Aquela história do... Quando você tem 2 opções, 50% vai escolher essa, 50% essa. Agora, quando você tem 3 opções, uma que é muito próxima a essa, o que vai acontecer? A pessoa vai ver os pontos negativos dessa e vai acabar escolhendo essa, como se fosse uma cópia, né? E a pessoa fala, não, eu prefiro a original, ela vai escolher essa. E isso já foi provado cientificamente, que a maioria acaba escolhendo realmente a que tem um chamariz próximo. Isso é muito usado no comércio, tá, pessoal? É muito usado. Você vai ver que, normalmente, os produtos, você vai ver até carro, você tem 3 opções de carro. Você tem a mais barata, você tem uma intermediária, né? E você tem a mais cara. Quando o cara quer vender a mais cara, o que ele faz? Ele aproxima essa intermediária da mais cara. E aí o que acontece? A pessoa acaba comprando essa mais cara, porque a outra, poxa, um preço tão pequenininho, e essa aqui é bem melhor.
aí o cara acaba escolhendo aquela, né? Então, pesquisa realizada por Ariely comprovam isso, que 75% das pessoas escolheram a original da distorcida em relação à equivalente, que seria essa daqui, tá? Uso prático, vamos terminar aqui nesse slide, tá? Vão ter mais 3 casos que a gente vai ver na aula que vem. Em situações em que a proposta contiver 2 opções de valores, relação entre benefícios e custos equilibrados para apresentar a outra parte, você adicionar um chamariz, uma opção parecida, mas inferior, que seja uma distorção daquela que você deseja e seja escolhida pela outra parte, terá uma maior probabilidade de ser bem sucedido. Pessoal, a gente fica por aqui nesse capítulo.